Hoje eu tô aqui com o Manuel Cury, no A Fórmula Podcast. Convido todos vocês que tiverem interesse em ter o seu próprio podcast, fazer seu vídeo institucional, para entrar em contato com a Fórmula Digital, para dar início a esse projeto, né? E hoje, aqui com o Emanuel, a gente vai falar sobre alta performance e comportamento, né? O Emanuel, ele é especialista nesse assunto, e ele veio contar um pouquinho da história dele, veio compartilhar com a gente um pouquinho da história. E aí, tudo bem, Emanuel? Tudo bem, então, uma boa tarde, bom dia, boa noite para todos que foram ouvir, né, daqui para frente essa história, que fique pela eternidade, né? A internet nos propicia isso, né, que a gente possa colocar as nossas ideias, jogá-las para o mundo e fazer com que a coisa seja como o ar, né, se espalhe. Estou muito feliz de estar aqui, espero que o que a gente for conversar hoje, as nossas histórias, os contextos, faça muito sentido e possa ajudar as pessoas lá, que eu acho que é o propósito maior de tudo isso, é poder transformar vidas lá fora com o que a gente passou, né? Ser sábio, aprender com o erro dos outros. Né? É a melhor forma de aprender, né? É que causa menos perdas. Exato. Mas então, Emanuel, eu vi ali um pouco, né, que a gente tava conversando, que tu tem uma história que pode inspirar muitas pessoas, né? Esse é um dos propósitos do A Fórmula Podcast. Então, de que forma tu acha que a tua história, e se tu quiser compartilhar um pouquinho, né, antes da gente começar a tua história, de que forma tu acha que isso pode impactar na vida de outras pessoas e inspirar outras pessoas também? Eu acredito que a minha história ela não é diferente de outros brasileiros, de outras pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. A diferença foi o contexto que eu dei para ela, o significado que eu dei para tudo que acontece. Então, o que acontece? Desde muito cedo, eu sonhei, te perguntasse ali como eu cheguei na carreira como policial, então eu sempre quis ser super-herói desde muito pequeno. Então, essa foi o início de tudo. Né? E o mais próximo que eu cheguei da galera do Japão, dos animes japoneses da década de 80 e 90, foi me tornando policial. Foi o caminho mais fácil que eu achei, foi isso. Foi passando um concurso. O caminho mais fácil foi passando um concurso, né? Mas tudo bem. E aí foi que a Alice começou a se desenhar toda a vida. Porque eu cresci numa cidade pequena, então sempre muito sonhador. Não tinha nem a noção de como o mundo era tão grande, fora dos limites de onde eu morava. Fui descobrir isso quando eu acabei vindo para a capital, vindo para Porto Alegre. Eu acabei vendo que, cara, tem muito mais oportunidades do que eu sou capaz de abraçar. Né? E isso foi um problema para mim no início, né? Tive vários problemas com isso, de poder, imagina, sair de uma cidade pequena, com 40 mil habitantes, sem nunca ter, tipo, na época, 2004, 5, 6 ali, tipo, R$20, tu fazia festa um final de semana inteiro. E aí eu chegar com 19 anos, com um concurso, uma arma na cintura, dentro do batalhão de choque, né? Que servia no batalhão de choque com 19 anos. E recebendo um salário com tudo que Porto Alegre poderia oferecer para um pré-homem, não dá nem para dizer que era um homem, era um pré-homem, né? Eu tava saindo de uma adolescência para a vida adulta. Eu só acho que eu não participei dessa época aqui com R$20, dava para fazer a festa. As minhas já não passei por isso. Pois é, eu peguei essa época, ainda dava no domingo, ainda dava para comer um cachorro quente e uma lata de refri e tinha embora para casa. Ainda sobrava ainda. Então foi ali que essa época foi uma época bem conturbada. Tipo, era uma época de muita pressão e uma época de desequilíbrio emocional. Tipo, nunca tive, quando tive, me lambuzei. Eu fui esbanjar. Né? E isso acabou causando muitos problemas, né, para minha estrutura ali, que já era uma estrutura decadente, já tinha muitas pendências emocionais ao longo do tempo que nunca foram tratadas, mas existia. Mas eu sempre, né, o militarismo acabou me dando o que eu precisava, que era muito base de disciplina, base de hierarquia, de justiça, não, tem que ser justo e tal, é isso aqui, acabou e pronto. Então isso me ajudou bastante. Sim. E aí o esporte, depois que eu entrei para a brigada em 2006, em 2009 o esporte veio para terminar de agregar. Que aí eu comecei a trabalhar em cima da questão de trabalhar sob pressão, de administrar a pressão do dia a dia. Então aí que o jiu-jitsu me ajudou muito, que é um esporte de pressão o tempo inteiro. Ele é muita pressão. E aí nisso, né, no esporte, que eu acabei unindo tudo, a questão da polícia, a questão do esporte, e me tornar um atleta de performance. Sim, até tem muitos casos, né, de que as pessoas estão tendo exaustão por causa de pressão, né? Que também acho que chamado de burnout, né? Às vezes as pessoas têm um apagão. Uma jornalista já teve isso. E tem outros casos que não são tão grandes, né? Que a gente acaba observando. De que forma tu acha que as pessoas conseguem lidar melhor com a pressão, assim, sem chegar nesse nível de exaustão? Você acha que tem a ver com criação, com algum... Tem a ver com a questão de administrar as emoções.
Acho que as pessoas, assim, a gente tem que saber que nós temos várias linhas dentro da mesma vida. Então, seria como se fosse tem uma corrente elétrica com vários fios e cada fio vai para um lugar diferente. Então, para mim, hoje é muito fácil fazer, porque o meu próprio traço psicológico, ele me propicia a pensar como... Tem um vídeo qual é o nome do pastor? Agora me fugiu. Mas tem que ele fala que o homem pensa em caixinhas. Pastor que fala, eu sei qual é. Que ele pensa em caixinha, tipo, que a mulher, ela pensa em várias coisas ao mesmo tempo e faz várias coisas ao mesmo tempo. E o homem já não tem essa capacidade, vamos dizer assim. Pra te dizer que eu tenho a mente mais parecida com o homem. Porque eu também sou por caixinha, assim. Entendi. Preciso separar, senão também dá. Entendeu? Mas Mas também consigo pensar. É que me falaram uma vez que mulher pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Discordo. Bem feito, eu só consigo fazer uma de cada vez. Mas se puder fazer de qualquer jeito, até posso conseguir fazer várias vezes ao tempo. Mas eu acho que não dá muito certo. Não, eu acho... pelo menos todas que eu convivo conseguem. Eu tenho defeito, então. Não é pelo defeito. Não é pelo defeito que cada indivíduo Sim, não adianta, claro, né? claro. É uma especificidade diferente. Então, eu acredito muito que a maioria das que eu conheço, e também eu conheço algumas que fazem uma coisa de cada vez, e não tá errado também, assim como eu conheço muitos homens que fazem várias coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, são as linhas que, tipo, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu devido lugar. E quando eu começo a misturar, quando eu saio do meu trabalho com pressão e levo essa pressão para dentro de casa, essa pressão dentro da casa vai refletir no relacionamento, que vai refletir, aí volta pro trabalho, aí daqui a pouco no trabalho tu não tá assoberbado de funções, tá acima do teu limite e tu ainda não recebe, vamos dizer assim, não faz o dinheiro suficiente ao esforço que tá. Então tudo isso é cumulativo. Claro. Isso que vai causar o excesso de pressão no final. O que acontece? O teu cérebro vai querer que tu descanse, ele vai te forçar a parar. Ele vai te forçar, em algum momento ele vai dizer para. O burnout é isso, é o reset. É como se a gente fosse um videogame. Só que tem alguém controlando, ele vai lá e aperta o botão de off. Pronto, Sim, tá até aqui. pra se proteger, né? Pra se proteger, exatamente, pra te dar um aviso. Só que antes disso, o corpo humano ele é tão magnífico que ele te dá vários sinais. O problema é que nós somos craques em ignorá-los. A gente ignora até chegar no limite. É aquela coisa, a gente empurra com a barriga até não ter mais solução. Quando não tem mais solução, agora eu resolvo. Aí sim, quando tu chega num limite de ter um burnout, aí sim. Aí tu vai precisar de um tratamento muito mais longo se tu tivesse dado atenção para aquela primeira tonturinha, Sim. aquela primeira dor de cabeça, aquela primeira coisa que tu parasse para analisar assim, cara, tem alguma coisa errada, eu não sou assim. O meu corpo não funciona dessa maneira. Não tô no meu estado natural. Eu não tô no meu estado natural. Então... E como fazer essas descompressões? De que forma, tipo assim, entendendo que a gente tá passando por um processo de estresse mais forte, né? Fora do normal, ou mais do que a gente consegue suportar, de que forma fazer essa descompressão pra conseguir fazer o nosso cérebro, não. Assim eu tô satisfeito com essa despressurização pra não ocorrer um burnout, por exemplo, né? Eu gosto de trabalhar com as coisas que me dão prazer. Então, eu tenho muito bem alinhado valores e princípios da minha vida. Que a alta performance é isso, é tu saber o que eu quero e o que eu não quero. Porque pra focar numa coisa, você precisa abrir mão de outras, né? E eu entendo isso que pra mim vencer algo, eu tenho que perder algo. Sim. É igual, eu tenho um costume, e é um treinamento, são coisas, nosso cérebro ele participa de vários mini treinamentos durante o dia. E um dos treinamentos que eu gosto muito de fazer, todas as vezes que eu vou comprar uma roupa, automaticamente quando uma entra, uma outra tem que sair. Alguém tem que sair. Mulheres, não sei se a gente consegue fazer isso. Entendeu? Então, só que eu não era assim. Às vezes eu comprava roupas e tinha roupas que eu guardava e nunca usava. Aí já entra numa outra parada de não merecimento. Sim. Já é uma outra parada emocional. Mas o que acontece? Isso é um treinamento. Então, tipo, eu sei que toda vez que eu entro alguma coisa nova, eu tenho que abrir mão de algo velho para ocupar aquele espaço ali. Porque é a mesma coisa que um ciclo de amigos. É a mesma coisa, acontece. Durante a vida toda tu vai trocar as amizades. Claro, com exceção de algumas que tu leva pela vida inteira. Eu tenho alguns amigos que eu trago desde a primeira série comigo. Amigos que eu trago do meu acidente, que participaram de todo o processo comigo, que vão ficar comigo até o final da vida. Mas existe um laço de gratidão ali. Mas existem outras amizades que vão sendo trocadas ao longo do tempo. Por questão de, vamos dizer assim, de interesse. Tudo é interesse. Tudo é interesse. No final da vida entendeu? A gente tá aqui, pode ser que a gente nem saiba por que a gente tá aqui, mas existe um interesse. Claro. Entendeu? Não, e até
teve uma vez que, claro, os nossos pais são responsáveis por muitas coisas nas nossas vidas, né? E aí o meu pai, quando eu era pequena, porque eu era muito negociadora quando pequena. Meu pai influenciou muito isso. E aí teve uma vez que ele pegou e falou assim, você é muito interesseira. E aquilo ficou bastante tempo na minha cabeça, né? E a palavra, né? O adjetivo interesseira virou algo negativo pra mim. Até que um dia eu me dei conta do seguinte, que eu agia sempre por interesse. Mas não necessariamente os interesses são negativos. Sim. Porque eu posso ter interesse na conversa de uma pessoa, porque ela tem uma conversa gostosa. Eu posso ter interesse em estar perto de uma pessoa porque a companhia dela é gostosa pra mim. Então, não necessariamente o interesse precisa ter apenas um fator negativo. Ele pode ser positivo, como é o interesse nas amizades, né? Mas quando a gente fala a palavra interesseira, ou interesseiro, né? Parece que a gente quer ofender a pessoa, muito mais do que o jeito natural da pessoa agir. É que tem dois vieses, né? A forma como ele falou e a forma como tu entende. Exatamente. Então, a partir do princípio da programação neurolinguística, toda ação é positiva. Então, ele ter te chamado de interesseiro, eu acredito fielmente, eu como pai, que ele não falou isso de uma forma negativa. Entendeu? Ele falou por um modo que é normal. Criança como é que eu digo? Quem faz o que quer é criança. Né? Então, é natural das crianças. Nós já fomos assim, quando tá contando a história, eu também já fui assim, de fazer as coisas por mais interesse, porque era mais genuíno. Por quê? Porque a gente buscava o prazer ali normal, natural. Normalmente imediato. Normalmente imediato, né? E às vezes a gente faz isso até hoje. Sim. Né? Não é o normal, mas a gente faz. Então, a gente sempre buscar essa questão de buscar o significado da palavra, porque todo mundo vai ter traumas. Todo mundo Sim. tem traumas. Desconfie de alguém que diga assim, eu não tenho traumas. Essa pessoa provavelmente é a que mais tem. Ela só está bloqueada a um ponto que ela não consegue nem libertar. Ela não consegue nem falar das coisas que ela precisa fazer uma autogestão e precisa melhorar. Eu tive uma conversa parecida com essa, onde a gente trouxe que todo mundo tem preconceitos. E que normalmente não sabe que tem, ou nunca se deu conta de que tem, né? Mas que todos os nossos traumas, as nossas histórias, as nossas vivências, inclusive aquilo que a gente ouviu, né? Histórias que a gente ouviu, fazem com que a gente bloqueie algumas coisas. E o nosso cérebro, ele sempre tende a ter o mínimo de trabalho possível. Então, ele olha pra pessoa e coloca, esse aqui é feio ou é bonito? É legal ou é chato? É alto ou é baixo? É gordo ou é magro? Então, ele começa a dividir, colocar nas caixinhas, né? Que a gente tinha comentado. E aí, pra ter menos trabalho. Então, até os pré-julgamentos, e os preconceitos, eles vêm, muitas vezes, dos pré-julgamentos, né? Por o nosso cérebro querer ter menos trabalho possível. Você já se deparou com algo nesse sentido? Tudo é assim. Desde a época das cavernas, desde a época que nós começamos a andar em tribos, era assim. Era separado, era dividido. Sempre foi assim. Entendeu? A única diferença é que na época dos primórdios não existia raça. Era assim, era quem tinha condição de lutar e quem não tinha. Sim. Entendeu? Quem tinha condição de proteger, no caso, né, vamos falar em questão de instinto aqui, tá? Proteger a mulher, dar segurança para a mulher e para os filhotes. E alimento. E alimento, prover a segurança e o alimento. Básico. Então, sempre houve essa seleção. E hoje, os preconceitos, a gente diz assim, que a pessoa, a primeira imagem não é a que fica. Claro que é. Claro que é. Infelizmente, né, às vezes eu conheço pessoas muito inteligentes que não acreditam nessa parada. O inconsciente faz isso naturalmente. Ele faz naturalmente. E nos primeiros 6 segundos ele já vai definir se tu serve ou não. Se eu vou desprender minha atenção para te dar tempo para te provar. Em 6 segundos eu faço isso. Nosso cérebro faz isso, né? Não eu, né? Vou dizer que você é nada, não. Não, o nosso cérebro faz isso. É especial. Entendeu? Então, em pouco tempo ele já diz assim, vale a pena eu depositar meu tempo aqui, porque senão, como tu disse, o cérebro é preguiçoso. Ele já não vai nem demandar. E aí tu nem sabe o que está acontecendo, mas eu só não tô afim de conversar com aquela pessoa. E pronto. E aí que a gente entra nas amizades, que a gente tá falando das amizades, como se fosse todas as amizades de interesse, é como se fosse um jogo de um quebra-cabeça. Quando a gente chegou aqui, se não houver uma conversa pra gente saber se as nossas peças se encaixam, a gente não conversaria. Ou teria o primeiro contato e disse, não, eu acho que não. E várias vezes já deve ter acontecido com isso durante a vida, de ter conversado com uma pessoa e dizer, sei lá, não casou o santo. Sim, eu tenho uma teoria que é a seguinte. Na verdade, não é uma teoria minha, era de um mestre que me ensinou a meditar, né? Ele falava o seguinte, tem 3 tipos de pessoa. Uma que o santo bate,
A outra que o santo não bate, e a pior de todas, que é que o santo quer bater. E faz total sentido. E faz total sentido. E muitas vezes a que o santo quer bater, não sei se tu sabe sobre isso. Se o Não, teu, essa, se o teu, se o meu teu médico não amigo me da falou mestre não mais te que falou. isso. Mas geralmente a pessoa com quem a gente quer, que o santo quer bater, é a que reflete algo que a gente precisa mudar na gente. Alguma coisa que a gente precisa corrigir, né? A gente está vendo nela algo que nós temos. Só Sim. que a gente se nega a mudar. A Então, gente não quer olhar pra isso, e né? como a gente não gosta de olhar para dentro, o ser humano naturalmente ele não gosta, ele precisa de um nível de consciência mais alto para começar a fazer uma autorreflexão sobre si mesmo. A gente acaba olhando a pessoa assim, eu não gosto dele. Tá, mas por quê? Não, eu não sei, eu só não gosto. Só não gosto. E ainda põe a culpa no santo, E né? põe a culpa no santo. Por quê? A gente é craque. Nossa, Em craque em terceirizar a culpa. É isso aí. E quando é que tu começou a olhar pra dentro e entender que aquele, como tu falou, semi-homem, né? Um adolescente virando homem, que vindo do interior, passou num concurso e se vislumbrou com a cidade grande. Então, o semi-homem, eu digo que o nosso cérebro ele só amadurece aos 23 anos, de fato. O neocórtex e tal, ele só vai ter realmente, assim, ó, agora tu é um adulto, com 23 anos de idade. Então, por isso eu digo semi-homem, né? Entendi. Então, o fato se deu depois que eu sofri o acidente, em 2014, que eu fui atropelado pelo ônibus, perdi o movimento de um braço as 2 semanas antes de embarcar para o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. E aí eu passei pelo processo do vício em morfina no hospital, depois vício em remédio, passei por todo o processo de luto, né, a negação, tudo, até chegar num ponto onde eu não suportei mais viver minha própria vida, viver aquilo que eu estava vivendo e chamava de vida. Né? Então eu estava sobrevivendo, não estava vivendo. O que acontece? Eu faltei, como eu disse, minha vida sempre foi muito pautada em cima de valores e princípios. Então, uma das coisas que eu sempre batalhei muito na vida, que eu sempre disse desde que meus pais se separaram lá no início, eu falei assim, cara, o dia que eu for pai, eu vou ser pai. Eu vou ser pai. Não sei se tá liberado o palavrão, que depois a galera edita, né? Depois a gente coloca um pi. Tá, então, pô, eu vou ser um pai do caramba. Entendeu? E, tipo, cara, eu nunca faltei eventos das minhas filhas. E aí teve, na época, pós-acidente, quando eu tava no auge do problema misturando o álcool com os remédios, eu faltei a apresentação de balé da minha primeira filha. Eu já tenho 2, eu tenho a Clara com 12 e a Martina com 6. E eu faltei, ela tinha 3 aninhos. Aí o que acontece? Pô, minha esposa voltou pra casa enlouquecida, né? E chegou assim, cara, beleza, vamos lá, tem que decidir agora. Tá, tua arma tá aqui, quer terminar com a tua vida? Acaba. Vai aí, tem terreno baldio, arrebenta, termina com tudo. Só que tem uma criança aqui que vai precisar contar uma história quando ela crescer. Que história que ela vai contar? Isso foi a tua esposa. A minha esposa. Entendeu? Ela tinha te conhecer muito bem pra te falar uma coisa dessas, sim, né? Sim, ó, Não, claro, sim, tua tá comigo, esposa, né? então, entendeu? Mas ela pegou no gancho, porque foi a primeira Sim. pergunta que eu fiz pra ela quando a gente se conheceu. Falei, tu quer ser mãe? Porque eu tinha tido outras namoradinhas, ela foi minha primeira namorada séria, assim, de casa e tal, direitinho de conhecer pais. Só que outras eu tinha conhecido de namoriquinho e dizia que não queria ser mãe. Então, cara, não me serve. Não quero. Sim. Não condeno quem não quer ser. Sim. Entendeu? É uma Mas tu opção. tinha Mas bem eu tinha traçado convicto, que eu gostaria né? de ser pai. Pra mim, ser pai, obviamente, eu preciso de uma mãe. Né? Eu preciso que alguém me ajude nisso. Eu não consigo fazer isso sozinho. Então, o que aconteceu? Nesse processo, eu perguntei pra ela se ela queria. Então, ela já sabia, desde o início, que o meu maior objetivo de vida era ser pai. E aí, quando eu faltei aquilo ali, eu quebrei E quando tu quebra um princípio, um valor, tu entra em conflito. E aí, tu precisa tomar uma decisão. É aquela velha história do cachorro deitado em cima do prego. Chegou na hora que o prego furou a minha pele e agora eu tenho que decidir. Ou eu fico aqui com o prego cravado, ou eu levanto e faço a vida diferente. Aí que eu comecei a entender. Porque eu cheguei pra ela assim, ó, eu vou parar com tudo. No outro dia eu falei assim, eu vou parar com tudo, tô botando tudo fora, remédio, tudo fora. E vou passar pelo processo de abstinência, de limpeza no talo. No talo, assim. Eu quero sentir tudo que a minha cabeça pode me proporcionar de ruim. E foi o que ela me proporcionou. Ela fez tudo o que podia, eu experimentei tudo que meu cérebro podia de armas para que eu voltasse para onde eu estava. A consumir remédios, a consumir o álcool, a ficar só em casa, porque eu tinha vergonha de sair de casa. Sim. Né? O perfil de caráter ali, o psicopata, como tem muito ego, eu vou explicar pra galera, o psicopata tem um perfil de caráter, tá? Não é que eu saio por aí matando pessoas, não é isso. Mas o perfil, como tinha o ego muito forte, eu tinha vergonha de sair. Tipo, o que as pessoas vão pensar de mim? Sim. O que elas vão dizer? Né, do E é uma coisa que eu sempre tive pra mim, assim, ó, uma das coisas que nenhum ser humano pode sentir pelo outro é pena.
Por quê? Porque para mim sentir pena de alguém, por qualquer situação que a pessoa esteja passando, é eu subestimar o poder de superação dela. Sim, e até, se a gente for olhar na escala energética, a pena é um dos sentimentos mais inferiores que a gente pode sentir. Ele é pior, inclusive, que o ódio. Então, às vezes as pessoas não têm esse parâmetro, né? Mas a frequência da pena, ela chega a ser mais baixa do que a frequência do ódio. Sim. E isso é uma coisa que o pessoal ignora, né? Frequências. A gente ignora os sentimentos de frequência e a gente não sabe o quanto isso é importante para dar qualquer tipo de virada na vida. Sim, inclusive, eu não diria ódio, né? Mas a raiva é um dos sentimentos que nos impulsiona a agir, né? Sim, mas é que é bem diferente do ódio, né? São duas coisas Sim. bem... A raiva, sim, eu muito utilizo até hoje. Eu acredito que seja... Existem três coisas que te fazem mudar, né? 3 coisas: o amor, a dor e o desejo sexual. Ah, eu achei que você fosse falar raiva. Não, mas a raiva tá dentro da dor, Tá dentro, entendeu? né? Tá dentro da dor. Então, quando tu sente dor, tu muda. Sim. Tu fica... E foi naquele momento que aconteceu comigo. Eu senti uma dor tão grande que eu fiquei com raiva da situação. Eu fiquei com muita raiva. Então, o que eu preciso fazer agora? Mudar. Qual é o único caminho que eu tenho pra mudar? É esse. É botar tudo fora e começar do zero, resetar tudo. Entendeu? E aí buscar o quê? O que eu preciso buscar agora? Eu preciso entender por que a minha cabeça tá fazendo isso. Aí que eu fui aprender. A primeira coisa que eu aprendi foi os 5 estágios do luto. Opa, eu passei por aqui, eu passei por aqui, curva, eu né? passei por aqui, eu tô aqui. Tô na aceitação. Opa, tô quase saindo. Beleza. Aí, o que eu falei? Aí eu comecei a estudar programação neurolinguística. Comecei a buscar, mas por quê? Eu não queria ajudar pessoas. Sim. Naquela época eu sair queria me ajudar, eu queria Sim. entender por que a minha cabeça era daquela maneira. Por que eu pensava aquilo, por que meu cérebro me sabotava daquela maneira. E aí, quando eu comecei a aprender, aí eu comecei a sair do buraco e começou o quê? Começa assim, pô, peraí, o que esse cara tá fazendo? Porque é o que acontece, tipo, eu voltei pro batalhão, voltei pro batalhão, no batalhão eu não podia trabalhar na rua. Logo que eu não podia trabalhar, onde é que eu vou trabalhar? Pô, me convidaram para ir aí para a Secretaria de Segurança, para trabalhar no setor de inteligência. Como eu já tinha curso de especialização em combate urbano e tal, em área de risco, eles disseram, cara, beleza, vamos para investigação? Vamos. Porque ninguém vai acreditar que exista um brigadiano trabalhando na rua com deficiência física. Sim. Quer dizer, na época tinha, né? E como foi essa aceitação, por exemplo, das pessoas que estavam ao teu redor, que viram essa mudança, assim, tipo, do teu luto, né? Vivendo muito daquela, de uma fase de depressão, eu acredito que tenha sido algo nesse Sim. sentido, né? Pra passar pra esse momento de superação. De tipo, tá, é assim, é isso mesmo, não tem como mudar os fatos, né? Sim. Mas eu posso mudar a forma como eu enxergo isso. E aí, como que as pessoas à tua volta agiram, né? Como é que foi essa aceitação deles também, né? Porque também é uma surpresa pra eles começar a te ver uma outra fase. Mas eu vou dizer que eu tento isolar um pouco o ambiente. Né? Tem até uma história que eu gosto muito, tipo, na Guerra do Vietnã, quando os soldados americanos voltavam da guerra, a grande maioria deles voltava viciada em heroína. Então, o que acontecia? Os Estados Unidos descobriu isso, o governo descobriu isso, e começou a fazer um estudo para ver como faria para tirar eles de lá. Casualmente, 90% dos que voltavam, quando chegavam aqui e mudavam o ambiente, eles deixavam a heroína assim do nada. Só por ter mudado o ambiente, por não estar sob pressão. Então, ali nesse ponto, eu vi que o ambiente, para mim, eu teria 2 jeitos. Tipo, eu não tenho como isolar minha família. Sim. Tipo, existe um ambiente onde eu posso escolher estar com as pessoas que eu quero estar e o ambiente de pessoas que são incontornáveis. Tipo, meu pai, minhas irmãs, são incontornáveis. Eu não tenho como fugir Deixar de deles. ser filho Então, o que acontece? Então, com ambientes onde eu posso estar, eu escolho. Onde eu não posso estar, eu utilizo como treinamento. Entendeu? Por quê? Porque eu tenho que estar com aquelas pessoas e não posso absorver a frequência delas. Eu não posso deixar que o pensamento delas influencie nas minhas ações. Tem uma técnica de botar esparadrapo no umbigo, mas eu imagino que não seja a tua. Como é que é isolar isso? Pra mim, é sim. O que acontece? De novo, vamos voltar para valores e princípios. Então, eu sempre tive, depois do meu acidente, depois que passou um tempo que eu comecei a entender sobre a minha cabeça, eu entendi, cara, eu preciso de uma linha lógica. Eu sou muito lógico, sou muito racional. Né? Isso é um traço Psicopata, também. né? E eu trabalho muito isso para me tornar mais amoroso, ser mais emotivo. Né? Então, é uma coisa que eu busco muito isso todos os dias. Então, quando eu preciso de uma linha lógica de caminho que eu preciso percorrer. Então, eu fiz uma linha clara de 5, 10, 15, 20 anos
de vida para saber qual estágio eu estaria em qual etapa. Porque depois eu fui buscar uma das minhas especialidades, que é engenharia reversa, que é o que eu faço hoje com empresários. Hoje, o que tu faz? Onde é que tu quer estar daqui a 5 anos? Eu quero estar fazendo tal coisa, quanto tu vai estar ganhando, quanto tu vai estar faturando, como é que vai estar tua família. E eu venho desmontando aquele projeto até chegar no dia de hoje. E aí ele tem um passo a passo de como ele vai chegar naquilo. Então, isso pode ser feito em curto prazo e longo prazo. Para minha vida foi a mesma coisa. Então, eu fui buscando ali. Então, eu não tinha nem ideia de que eu ia trabalhar com treinamentos, que eu ia fazer palestra, que ia dar mentorias. Eu não sabia. Mas eu sabia o quê? Eu precisava voltar pro meu caminho, pro meu destino. Tipo, o meu destino, nunca saiu da minha cabeça o fato que eu tinha que ir aos Emirados Árabes, tipo, disputar um campeonato mundial. Eu precisava ir, não importa como. Sim, porque foi um ciclo que rompeu e tu queria encerrar esse ciclo. E ele ficou aberto, ficou incomodando. Entendeu? Ficou incomodando. É aquele irmão mais novo, o irmão mais novo que fica o tempo inteiro te beliscando. E tá aí, quando é que tu vai? Tá aí, quando é que tu vai? Aí, beleza, voltei a trabalhar, voltei pra treinar. E, tipo, deu uns 60 dias, assim, o médico disse, cara, não vou dizer porque teve muita fratura, eu não sei como é que tá. Eu fraturei 3 vértebras da coluna, 8 costelas, desfragmentação de escápula. Então, perfurei rim, perfurei pulmão. Então, teve muita lesão do lado esquerdo. Sim. Então, 60 dias depois, elas não estavam extremamente consolidadas. O médico falou assim, cara, é tua conta e risco. Beleza, eu saí do médico e fui treinar. Entendeu? Então, eu peguei e fui treinar. Só que, claro, eu tive toda uma ajuda. Eu tive que me reconstruir também no esporte. Eu tive que começar do zero. Tive que aprender sobre o meu corpo, aprender pontos de equilíbrio, readaptar as técnicas. Né? Então, tipo, eu já era quase faixa preta quando eu me acidentei de jiu-jitsu. Então, eu tive que voltar, à faixa branca, que é o inicial. Mesmo tendo mais de 7 anos de competição. Sim. Então, eu tive que aprender tudo. Reconstruir o meu corpo fisicamente. Porque quando eu me acidentei, eu tinha 88 quilos, 6% de percentual de gordura. Então, eu tava na melhor forma física até então da minha vida. Quando eu saí do hospital, eu saí com 62 quilos do hospital. Tipo, eu perdi mais de 20 quilos numa brincadeira, assim. Sim. Em 30 dias. Tu ficou 30 dias no hospital? 30 dias. 11 dias de UTI, que aí grande parte desses dias foram em leito zero, por causa das fraturas da coluna, né? Então, foram três que fraturaram, só que elas não andaram, né? E aí, como elas não andaram, elas não romperam a medula. E aí, eu acabei ficando vivo, né? Com o movimento das pernas. Mas se eu me movimentasse, se eu espirrasse, ela teria a chance de... Então, eu não poderia nem espirrar. Tipo, então, todo o processo dentro do hospital foi para que não desse certo. Só que na minha cabeça, eu sabia, cara, não vou morrer aqui. Não é a hora. Se não aconteceu lá, não vai acontecer aqui agora. E aí, foi um processo lógico depois de montagem. Quando eu montei primeiro, assim, eu preciso voltar a treinar, Aí foi o quê? Aí eu tive a oportunidade. Em 2016, 2 anos depois do acidente, ainda me recuperando com o corpo e tudo, eu tive a oportunidade de trabalhar nas Olimpíadas. E nas Paralimpíadas como agente de segurança, como agente de inteligência. Através do batalhão de choque? Não, eu estava pela Secretaria de Segurança aí já. Secretaria de Segurança. Aí eu trabalhava na inteligência aqui do estado, e aí eu tive a oportunidade, cara, porque toda vez que eu chegava num lugar, a minha história chegava primeiro. E tipo, tá vindo um cara aí e o cara não tem um braço. Esse cara, lá vem, deficiente físico. Lá vem nós, tem que estar adaptando coisa pro cara. Quando chegava lá, eu desenrolava mais que os outros. Aí começou o papo da alta performance. Sim. Entendeu? De alto rendimento. Sabe que eu trabalho essa parte do ESG dentro das empresas, né? E uma das coisas que a gente trabalha, até não é o meu principal foco de trabalho, mas uma das coisas que a gente trabalha no ESG no geral é a inclusão de pessoas. Então, é a inclusão de qualquer tipo de pessoas. Então, desde, por exemplo, equidade de sexos, equidade de gêneros no geral, equidade de, por exemplo, pessoas negras, pessoas brancas, de qualquer tipo. Então, e inclusive pessoas que se sentem na empresa excluídas por algum motivo, ou às vezes por não ter alguma graduação, ou às vezes por não estar no local que gostaria. E uma das coisas que a gente trabalha, inclusão também, é as pessoas com deficiência. Então, que tipo como tu comentou agora, né? Esse é um típico sistema que, como a gente comentou lá no início, se tem um preconceito antes de tu conhecer. Porque não é porque a pessoa tem alguma limitação que ela não consegue desenvolver o trabalho dela, ou que ela não é boa naquilo, ou que ela vai ter ou vai gerar alguma sobrecarga para outras pessoas, né? E então a tua história chegava antes, e tu ainda dava uma desenrolada e ainda pegava mais atenção que os demais, porque né? Como eu tinha aquele negócio, tipo, eu não sinto pena de mim e não gosto que ninguém sinta também.
Então, eu sempre tive isso muito marcado. Então, se eu chegar num lugar e conversar e ter que sentar numa mesa onde uma pessoa olhou para mim com um olhar de pena, eu já não fico ali. Entendeu? Porque ali já não é o lugar para mim. Lembra o ambiente que eu posso escolher. Não quer aceitar aquilo. Entendeu? Eu não Tu aceito por quê? aceita Porque eu não tenho, sim, eu sei do que eu sou capaz de fazer. sabe do teu valor. Entendeu? Eu tenho a noção do que eu sou capaz de fazer. Então, a partir do momento que a pessoa olha e ela faz um preconceito, ela não tá medindo com a minha régua, ela tá medindo com a régua dela. Sim. Entendeu? E aí, o que acontece? Eu sempre soube, porque existe o preconceito. Ele existe. Não adianta se negar isso. Existe para qualquer coisa. Todos temos. Então, eu sabia que qualquer lugar que eu chegasse, eu teria que fazer mais. Eu teria que render mais. Para quê? Para que ninguém precisasse vir e dizer que eu estou sobrecarregando alguém. Entendeu? E foi isso que eu fiz o caminho inteiro. Disse, sim, eu vou chegar aqui, eu vou render mais. Mas isso é uma coisa que já vem, porque é muito fácil eu usar a deficiência como uma muleta. Porque se eu ficar como coitadinho, e eu vejo hoje muitos profissionais que vendem isso, que fazem um trabalho de performance, um trabalho de autoconhecimento, e vendem vitimismo. Não vende vitimismo. Porque o vitimismo ele só vai afundar quem tá olhando ali e abraçando aquilo ali, vai se afundar ainda mais. E aí quando eu mostro para a pessoa assim, meu amigo, se eu que tenho o mesmo número de células que tu, o mesmo número de órgãos, o mesmo número de ossos, tudo igual, consigo fazer o que eu faço com um membro a menos, o que tu que não tem nenhum problema físico e só precisa desenvolver a tua parte de mentalidade, a tua parte emocional, tu conseguiria fazer? Entendeu? Para de inventar desculpa, para de dar desculpinha, de inventar coisas para não fazer o que precisa ser feito. Sim. E tu acha que essa tua mentalidade de alta performance veio muito do esporte? Ou veio muito como uma força pra te voltar depois do acidente? Eu acredito que foi um somatório de tudo. Entendeu? Somou a parte do militarismo, da disciplina, dos valores, a questão do esporte também, que vem muito a questão de valores antigos, né? Tipo, principalmente do Japão, que é onde é originário, né? O jiu-jitsu. Então tem muito essa coisa do samurai, tipo, quando diz que vai fazer, vai lá e faz. Entendeu? O heroísmo, né? Isso, pega então, aquele arquétipo do herói bem forte. Por isso que muitas vezes tem porque eu não aceito. Não existe algo, eu vou tentar fazer. Não existe tentar fazer. Vai lá e faz. Vai ter um resultado. Sim. E é óbvio que se eu for fazer uma coisa pela primeira vez, tu vai pedir pra me fazer algo pela primeira vez, é óbvio que eu não vou ter uma performance absurda. Porque o poder não é eu fazer tudo bem, é eu aprender a fazer tudo bem. E como é que eu faço tudo bem? Repetindo, 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 repetindo. Constância. Entendeu? Hoje eu sou para-atleta de jiu-jitsu, sou para-atleta de crossfit. Então eu consigo fazer levantamento LPO, que é uma coisa que é difícil com barra, com um braço só. Botar cargas numa barra que muitas pessoas com dois movimentos, 2 braços não conseguem. Não consegue. Mas por quê? Porque é repetição, é técnica. Entendeu? Então, só que até chegar nesse linear de fazer bem, de parecer fácil, assim, é tão fácil, eu passei por um longo processo. Só que nós, como seres humanos, nós temos o grande problema de olhar só pelo resultado. A gente nunca olha o caminho. A gente quer comprar sempre o resultado final da pessoa. E a gente quer resultados imediatos, né? A gente tá num mundo que preza muito por isso. Então, inclusive, a gente vê isso de certa forma, né? Não tô falando de forma pejorativa, mas as startups fazem muito isso. Então, eles iniciam todo o negócio, daí o grande investidor vai lá e compra quando já tá pronto. Tipo, não passou por todo aquele processo. Claro, é um investimento que faz elas crescerem absurdamente, é um incentivo também, e o desenvolvimento vem através disso também, dessas empresas que são startups que podem errar rápido. Então, eles têm uma forma é diferente, né, do que Sim. a gente estava acostumado, é positivo, mas a gente vê essa visão, né, do comprar pronto já. Não passar pelo processo. Sim, mas aí se a gente parar para pensar no princípio de quem comprou, provavelmente já tem alguma coisa, já tem alguma empresa, já tem algum negócio. Aquilo faz sentido para a empresa dela, né? Exato. É um interesse que ele tem ali, porque nem tu falou, de errar rápido. Então eu erro rápido, erro pequeno e erro pouco financeiramente. E normalmente as empresas grandes não tem como errar rápido ou fazer uma mudança rápida dentro da empresa, né? Elas, por ter toda a cultura organizacional, uma dificuldade, às vezes, por ter uma quantidade muito grande de funcionários, Sim. Daí não consegue ter uma mudança muito abrupta, como numa startup a gente conseguiria. Sim, ele até pode errar, só que o erro é muito caro. Isso. E o caro não é só financeiro. Entendeu? Porque imagina uma empresa grande errar, eu vou estar errando com quantas pessoas ali? Sim, a responsabilidade, né, de ter todas aquelas pessoas Entendeu? na mão, né? Funcionário, cada funcionário tem um parceiro. Sim.
Sim. tem mais São 2 famílias, filhos. né? Aí uma empresa com 100 funcionários, eu prejudiquei 500 pessoas por causa de um erro que eu Sim. poderia ter evitado investindo num negócio menor, num erro que no fim só custou dinheiro. Sim. Entendeu? De todas as De coisas, todos os males, de né? todos os males foi o que Foi o poderia, menor. que é o mais fácil de recuperar. É o mais fácil. Entendeu? É o mais fácil de fazer a recuperação. Sim. Então, eu sempre, o olhar dessa maneira é sempre mais fácil. Erra, pode errar, mas erra rápido e erra barato. E volta pro jogo o mais rápido possível. Eu acredito que esse jogo com as startups seja mais ou menos essa linha de pensamento. Eu acho isso positivo, mas é uma forma de trazer isso do comprar pronto já. Sim. Inclusive, muitos empresários, eles funcionam também como mentores dessas startups, né? Então, também ajudando com a experiência que eles têm. Então, é uma construção, mas é uma construção mais rápida. Sim. Mas imagina um prédio, a gente está num prédio, tá? Que em cada andar, esse prédio não tem elevador. Então, vamos supor que o próximo andar para onde eu quero ir, ali tem um empresário que ele já ascendeu. Ele está em outro andar. Então, ele está investindo em mim, que estou no andar de baixo, que na verdade nem é tanto a empresa, nem é tanto a startup que ele está de olho, mas e sim no material humano que está construindo Também. ela. Entendeu? Uhum. Então, hoje eu vejo muitas pessoas Tem muitos talentos ali, né? entendeu? Que investem. Comigo é a mesma coisa. Eu tenho muitos mentores que investem. Porque eles veem, cara, vai chegar um momento onde isso aqui... Eu ainda estava brincando com os amigos meus hoje. Que, cara, vocês esperem. Daqui a 5 anos, no máximo no prazo de 5 anos, vocês vão me ver ao lado de caras com nome como o Wendel Carvalho, como o Joel J, como esse tipo de cara no ramo de alta performance. E eles dão risada. Eu falei, então tá, continuem rindo. Entendeu? Porque vai acontecer. Porque o planejamento está pronto. E não é eu que estou falando. Outras pessoas que já são maiores, experts que são muito maiores, dizendo assim, cara, vai acontecer. Só calma, respeita o processo. Não vamos pular casinha. Exatamente. Esse tempo de maturação, né? É um pouco do que eu falo de botar o bolo no forno, né? Sim. Você tem que ter todos os ingredientes e você tem que esperar o tempo do bolo no forno. Porque se tu tirar o bolo antes, ele vai solar, ele vai estar cru, ele não vai estar pronto. Então, por mais que tu tenha todos os ingredientes necessários, ainda tem o tempo de cozimento, né? Pra estar pronto. Se não fosse importante, não tinha uma receita para ser feita. Não tinha um caminho. Por isso que é importante. Às vezes eu olho para quem tem mais resultado, para quem já está anos-luz profissionalmente na minha frente, eu olho assim, cara, o que esse cara tem que eu não tenho? A engenharia reversa de novo. Ou o que ele fez, né? Entendeu? O que ele fez? Qual foi o caminho? Entendeu? Então eu vou estudar, dissecar mesmo a vida da pessoa para saber, cara, qual foi o caminho lógico que ele fez. E um pouco do que tu comentou lá no início, né? Que é o errar ou melhor, aprender através do erro dos outros. Que é o erro mais barato. E é o que geralmente as pessoas que têm mais resultado, que já estão à frente, o que eles mais querem é te ensinar o ponto que eles erraram. Se chegar pra uma pessoa que tu admira hoje, que faz algo que tu faz, que trabalha com o mesmo ramo que tu, que já tem mais resultados, se tu perguntar pra ele, essa pessoa vai te dizer exatamente onde ela errou. Não faz isso. Vai por aqui, que por aqui vai dar certo. E se tu seguiu, porque é mentoria, né? Com o mentor não se discute. Né? Tu só segue, só faz o que ele pede. Então, cara, ele te deu o direcionamento, vai. Vai que vai dar certo, não inventa coisas. Sim, às vezes é importante também saber ouvir, né? Sim. Os nossos primeiros mentores são os nossos pais e muitas vezes a gente não dá o ouvido que a gente deveria dar para os conselhos que eles dão, né? Por erros que eles já tiveram, por perdas que eles já tiveram. E muitas vezes a gente não escuta. Passa por traumas que a gente não precisava ter passado, perde um pouco de tempo, tem alguns erros que custam bastante, mas por não ter ouvido, né? Por Sim, não ter dado tem até ouvidos tem uma mentores. história interessante com meu pai, com 21 anos. Com 21 anos eu casei. E ele também casou com a mesma idade. Então, aí já começa uma repetição de padrão, né? De Sim. comportamento. O que é natural a gente fazer, Natural. muito parecido com os pais, né? Então, o que acontece? Quando chegou ali, que ele viu que era sério, que eu tinha tomado uma decisão que era sério, o que ele fez? Assim, ele me chamou para conversar, ele me chama de campeão, né? Desde pequeno. Sim, campeão, tem certeza que tu quer fazer isso? Só que ali eu já entendi. Eu não entendi da forma como eu entendo hoje, mas eu entendi assim, cara, ele só tem medo que eu repita os erros dele. Eu falei, cara, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque o que eu tô fazendo agora, eu tô fazendo uma vez só. É uma vez só que eu vou fazer. Então fica tranquilo que eu não vou repetir as falhas que eu observei, que eu pude observar na minha ignorância naquele momento de vida, que aconteceram. Então eu vou evitar que isso aconteça. Porque com 21 anos a gente ainda é novo para tomar algumas decisões, né? Sim, como eu te disse, nosso cérebro nem tá maduro ainda o suficiente para tomar certas decisões. Né? Então, e mesmo em um casamento, né? Pô, de pensar num casamento, uma coisa assim. E eu também tenho esse pensamento, né? Que o casamento, ele é uma vez só, ele é pra vida toda. E é a pessoa que tu escolheu, né?
Então, não tem desistir disso, né? Eu também tenho esse pensamento. Não quero dizer que as outras pessoas não possam fazer de outra forma, né? Sim. Mas cada um tem os seus princípios, como tu comentou, Mas né? eu acredito assim que hoje o casamento o relacionamento em si se tornou uma coisa substituível. Volátil, né? Entendeu? Eu vou ali, então, não tá mais dando certo, beleza, não quero mais. Viro as costas e vou embora. Entendeu? Sim. Troco por outra. Substituo a pessoa, bota outra pessoa. Tá, mas espera aí um pouquinho. Calma. Porque hoje, 90% do que eu posso acompanhar de relacionamentos hoje, 90% do problema é comunicação. Com certeza. As pessoas não se conversam. Ah, Tu não sabe os desejos, os anseios do teu parceiro, da tua parceira, tu não sabe, tu não conhece. sim. E Entendeu? normalmente até são pessoas que às vezes nem estão buscando o mesmo resultado, né? Ou estão buscando o mesmo resultado, mas não estão alinhadas naquilo. E às vezes só uma conversa já faziam a união que precisava, né? Que seria necessário para eles alcançarem aquilo que eles estão buscando. Sim, e aí até o próprio relacionamento tem uma lógica psicológica, né? Se tu for olhar pro relacionamento, é igual aquela conversa que a gente teve no início do quebra-cabeça. O relacionamento é a mesma coisa. Tu busca no teu parceiro, na tua parceira, o que falta em ti. Então não é o oposto, é um complemento. Eu ouvi um cara falar uma vez que, na verdade, era esses questionamentos de Instagram, né? E daí a pessoa dizia assim, olha, nós somos muito diferentes. Então, tem como dar certo nós sendo muito diferentes? E aí ele pegou e falou assim, os casais que mais dão certo são aqueles que têm 20% de coisas em comum e o resto são completamente diferentes. E daí ele traz muito isso do que tu comentou, né? Da complementaridade. Então, o legal de ser diferente, um gosta de pagode, outro gosta de rock, é que se tenha a surpresa. Mas eu não sabia que tu gostava disso. Então, Sim. tem esse fator surpresa também que torna o diferente, traz aquela curiosidade, né? É o gostoso do ser diferente. Sim, então, eu e minha esposa a gente é totalmente diferente. Tipo, eu sou muito previsível. Eu sou extremamente previsível. Ela sabe o horário que eu vou acordar, o horário que eu vou tomar café, o horário que eu me arrumo pra treinar, o horário que eu volto, o horário que eu estudo, o horário que eu faço mentoria. Ela sabe tudo. Todos os horários. Todos os meus horários. Por quê? Porque eu sou extremamente previsível e metódico. Mas pela questão da performance. Eu tenho que ter horário pra tudo, porque senão eu não faço nada. Ou eu sou 8 ou 80. Ou eu tô extremamente alinhado, ou eu tô num trem desgovernado. Fora dos trilhos ainda, né? Eu ando correndo pra qualquer lado. E ela não, ela é totalmente diferente. Tipo, é 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, os horários é ela que faz, mas o quê? O que eu vi nela, e eu fui descobrir isso algum tempo atrás, foi o quê? Que eu buscava nela uma habilidade que eu não tinha. Que era a habilidade de venda, de comunicação. Que ela se comunica muito bem e vende absurdamente bem. Tipo, ela vende areia no deserto, e eu não tinha essa habilidade desenvolvida. E ela, ao contrário, depois eu fui fazer o mesmo experimento com ela, do estudo com ela, e ela assim, realmente faz sentido. Porque o que eu busco em ti é a calma. Porque, tipo, pra Ela mim, busca em ti a calma. o pau tá Olha aqui, só. tipo, ela não tem muita flexibilidade. Tipo, a coisa acontece, primeiro ela reclama pra depois resolver. Uhum. Eu não, cara, o pau tá quebrando, a primeira coisa que é, como é que eu resolvo do mais rápido possível? Tipo, eu tenho uma ferida sangrando, eu preciso estancar o sangue. Eu estanco o sangue, beleza, agora como é que eu consigo melhorar o que tá aqui, o que eu fiz aqui? Sabe que tu falando isso, eu lembrei muito dos meus pais. A minha mãe é assim e meu pai é assim. Então, olha só o que aconteceu uma vez. Eu sempre fui uma criança bem... que gostava de fazer experiências. Basicamente isso. E aí teve uma vez que eu tava assistindo o desenho e eu decidi... Tinha acabado o detergente. Olha as ideias. Decidi encher a garrafinha de detergente de volta pra brincar com alguma coisa. Só que daí voltou o desenho que eu queria e eu deixei a torneira aberta com detergente ali embaixo, né? Pra cair água dentro do detergente e fui pro quarto. Meu pai chegou do futebol e a cozinha tava tomada de água. Meu pai olhou assim, a minha mãe veio do quarto, né, e falou, até aquele grito, Sim. né? Meu Deus, que é isso, Vanessa? Nana. Aí o pai olhou assim, calma, Tânia, agora já tá feito, vamos arrumar. Uhum. Depois a gente vê o que a gente faz. Aquilo me deu uma paz, assim, de um jeito, mas imagina, a mãe enlouqueceu e o pai, olha, tem que resolver, não adianta a gente enlouquecer agora. Então, olha o quanto isso foi importante pra mim também, quando pequena, né? Tipo, vamos resolver, calma. Não é o momento de enlouquecer, né? Então, tem algumas coisas que a gente traz, assim, e isso eu trago hoje pra minha vida também. Sim. Tipo, tá um caos, calma, né? Lembro do papai lá Sim. atrás. Calma, vamos resolver. Depois a gente vê quem são os culpados, quem são... ou talvez nem precise achar os culpados, né? Mas quem são os responsáveis por isso, né?
Sim, então, e tem até uma história engraçada que aconteceu na escola da minha filha. Ela chegou assim, fui buscar ela na escola, ela, pai, eu vou te contar um negócio que aconteceu na sala. O que que foi, claro, o que aconteceu? Assim, pai, o fulano pegou um guarda-chuva e enfiou na bunda do meu colega. E aí, e aí vai conversar, mas como assim, claro? Explica melhor isso aqui. Não, ele falou, meu colega gritou, ai, minha bunda, não sei o quê. Aí ela olhou pra trás na sala, tava o colega agachado com o guarda-chuva, segurando o guarda-chuva, o outro colega com a mão na bunda, e, cara, eu comecei a chorar, mas eu chorava de rir. Chorava de rir com a situação. Eu sei que tá, beleza, não foi contigo, tá beleza, tu tá bem, tá bem, deu uma risada. Quando a gente chegou em casa e conversamos com a mãe dela enlouqueceu. Porque essa escola, não sei o quê, porque tá virando um presídio essa escola, não sei o que. Eu tô, calma. Foi só coisa, foi só dois garotos brincando, ninguém morreu, ninguém. Pô, deu. Vamos dar risada, entendeu? E a gente rindo, porque é exatamente é a mesma situação. Entendeu? Então eu sempre olho pelo jeito assim, eu vou sempre dar risada de alguma coisa, porque geralmente se acontecer alguma coisa que não teve o resultado esperado, muito provavelmente fui eu que deixei de fazer algo. Então eu vou analisar aquilo para ver se, cara, onde é que eu deixei de fazer algo que eu deveria ter feito para não ter esse resultado. No teu caso, como era criança, é natural isso acontecer. E eu até acho que eu tenho medo de barata também por causa da minha mãe hoje. Porque ela dava uns berros quando aparecia uma barata. Então, é natural que a gente age igual aos nossos pais, né? Isso é muito natural, porque nossos primeiros mentores são eles, né? Então, tipo, até os 7 anos, quem molda Os a medos vêm mente daí, né? ali é mãe. Depois vem o pai, depois vem a tribo, a escola, os amigos, né? E aí depois sim que a gente vai pra vida adulta desbravar. Mas em tudo isso a gente tá gravando nossa HDzinha, nossas leis naturais ali estão ali. Então a gente traz muitas coisas. A gente comentou, todo mundo tem traumas. A gente só precisa ver quais são, pra poder identificar e mudar. E voltando agora na alta performance, né? Tu voltou a lutar. Tu voltou no jiu-jitsu. Sim. E como que foi esse retorno? Como é que foram depois dos treinos, né? Você participou de novos campeonatos? Como é que Sim, aí foi esse depois que eu voltei, retorno? que eu voltei das Olimpíadas, que aí foi o legal, porque ali foi uma virada de chave bacana. Foi um ponto de virada da minha vida bacana, porque, tipo, eu fui o único, trabalhei em campo, então eu fui o único, tinha 51 mil agentes de segurança lá, eu era o único com deficiência física trabalhando, tipo, em todo o complexo. Tipo, o Parque da Barra, Deodoro, todo no complexo do Rio de Janeiro, onde acontecia as Olimpíadas e as Paras. E, cara, quando eu voltei assim, pô, mas por que eu não tô competindo ainda? Né? Me perguntei assim, mas por quê? Isso assistindo um jogo de basquete cadeira de rodas. Era Brasil e Alemanha, basquete feminino. E eu assistindo sentado ali, então, por que eu não voltei ainda? Aí, tipo, no dia 20 de setembro eu voltei, de 2016, no dia 21 eu procurei, eu preciso de um lugar para treinar. Aí que um amigo meu, que foi o cara o Juan, que me acompanhou durante todo o processo de acidente, que treinou comigo desde a faixa branca, ele disse, cara, eu tô treinando CrossFit, tu não quer conhecer? Beleza, eu vou conhecer. Quando eu voltei no primeiro dia, que eu falei, cara, isso aqui dá pra adaptar totalmente, eu não vou ter dificuldade nenhuma em poder me preparar fisicamente para as competições. Beleza, comecei a praticar o esporte ali, e até foi uma outra história bacana, porque às vezes a gente chega nos lugares, e aí a pessoa olha, porque eu treino com o braço, que eu não tenho movimento colado ao corpo, então eu tenho uma cinta, uma tipóia, que eu mandei fazer com elástico para ficar, porque aí não atrapalha, não balança, eu não tenho perigo de machucar. E eu cheguei no lugar e eu saí normal, quando eu tô com roupa normal, no inverno não se nota a deficiência, né? Porque tá com a roupa normal. E aí eu saí do vestiário com a tipóia, o cara que treinava lá na época, um grande amigo meu, olhou assim, eu vi na cara dele assim, deficiente. O que eu vou fazer? Aí o que acontece? O cara me deu todos os exercícios que tinha de agachamento no mundo, porque eu resolvi dizer que eu era atleta. E aí beleza, o primeiro dia eu saí de lá quase sem conseguir andar. No segundo dia eu voltei para treinar e ele me deu os mesmos exercícios. No terceiro dia ele me deu os mesmos exercícios e eu notei, cara, ele não quer que eu fique. Ele não quer que eu fique aqui, mas tudo bem. Quarto dia eu voltei. Quarto dia eu tava com febre, já tava febril. Eu já tava com o corpo inflamado já de tanto treinar, de tanto fazer os mesmos exercícios repetidos. Aí chegou num ponto que ele olhou pra mim assim, meu, tu não vai desistir, né? Eu falei, cara, eu não vou. Se tiver que desistir, desiste tu. E ele é competidor também, tem o traço do caráter do competidor. E, cara, Aí tu já usou isso a teu favor. e aí ele, sim, era um dos melhores atletas da América Latina de CrossFit. E eu, cara, eu não vou parar. Eu também não vou. Tá, então é o seguinte, vamos. Aí ele me falou, então tá, vamos se unir então e vamos fazer acontecer. E aí que a gente se juntou em 2016, fomos até 2020, até um pouquinho antes da pandemia, trabalhando juntos.
Que aí a gente fez toda a preparação. Me preparava com crossfit e competia com jiu-jitsu. Aí 2 meses depois eu fui para minha primeira competição. Que foi uma etapa do Campeonato Mundial que foi em São Paulo. Que aí não tinha nada a ver com o dos Emirados. É de uma outra confederação. Aí eu fui lá, pô, venci aquela competição. Só que aí tinha um detalhe antes do acidente que eu não tinha contado. Eu competia todo final de semana. Todo final de semana. Todo final de semana antes do meu acidente. Só que existia um ponto eu sempre tirava segundo e terceiro lugar. Eu nunca tinha vencido uma competição até o meu acidente. Tipo, de 2009 a 2014, eu nunca tinha vencido uma competição em primeiro lugar. Sempre segundo ou terceiro. Era um comportamento sabotador de não merecimento. Era isso. Eu não me achava merecedor daquilo e tinha medo. E depois, anos depois, agora algum tempinho depois, que eu fui descobrir outro gatilho sobre isso, que é medo do sucesso. Medo de dar certo. Sim. Porque, o que eu vou fazer depois? Tipo assim, cara, eu sei como é que é ser um ferrado, ser um fracassado. Eu sei, eu já vivi ali, eu vim do fracasso. É o conforto, né? Entendeu? Eu sei como é estar aqui. É o cocô quentinho, né? É confortável tá ali. Por mais que não sirva pra nada. E, tipo, eu não sei o que acontece depois. Então, quando chegava ali, eu não queria aquela cobrança. O que acontece? Eu me sabotava, me segurava. Quando eu venci a primeira competição, opa, é assim. Quando eu voltei pra casa, é assim, então, pô, notícia no jornal e tal, internet, tudo, pô, é assim. Pô, eu quero mais disso. Aí que entrou o processo de voltar aos Emirados, que aí o que acontece? Os árabes da federação começaram a trabalhar em cima do paradesporto. Começaram a inserir os para-atletas nas competições, só que nisso, quando começou, deu um tempo de uns 8 meses entre essa competição e o início da temporada. Só que eu vi isso antes, eu consegui enxergar isso antes. Cara, esses caras vão abraçar essa teoria. Eles vão começar a fazer a inclusão dos para-atletas. Eu tenho que estar pronto. Aí eu comecei a me dedicar, eu dediquei minha vida para treinar. Quando eu cheguei lá, os outros para-atletas não estavam prontos. Só que eu já estava numa performance absurda, eu já estava numa forma física absurda. O que aconteceu? Eu venci a primeira temporada de ponta a ponta. Todas as competições. Aí me classifiquei em 2018, abril de 2018 eu fui lá, fiz a competição, venci o Mundial. Aí voltei, pô, aquela loucurada, né? Caminhão de bombeiro na minha cidade e tal. Andei em caminhão de bombeiro, uma loucura, né? Sim. Andei em caminhão de bombeiro, reportagem, TV, fui para várias emissoras de TV contar sobre a história do acidente e tal, das competições. E aí, pô, aí chegou um conhecido pra mim e disse assim, mas... Ele falou assim, mas é fácil também, é mais fácil, né? Porque é só deficiente físico, né? É mais fácil de fazer. Não, beleza, mais fácil. E pra mim... do teu sucesso. Normal, tranquilo. Aceito, né? Aceitei ali, beleza. Então tá, se é fácil, eu vou fazer de novo. Fui lá e fiz de novo. Peguei toda a temporada 2018, 2019, fiz toda a temporada de novo. Ganhei a temporada de ponta a ponta. Tanto que tem uma competição que acontece no Rio de Janeiro, que eu sou o único para-atleta que venceu todas as edições que tiveram para-desporto. Então, o único que foi tricampeão daquela competição fui eu. Nunca perdi a competição. Aí, em 2019, fui de novo, venci. Meu bicampeão mundial lá na... Aí, quando eu voltei, eu fui obrigado a perguntar pra ele, agora tu vai dizer que foi sorte? Diz pra mim que foi sorte agora, que é mais fácil agora, porque... Ele, pois é, não sei o que, pô. Entendeu? Uhum. Então, e aí depois disso, aí que começou toda a questão da questão de trabalhar com isso. De trabalhar com mentorias, de performance, com empreendedores, com empresários, de ensinar. Tu fez isso, né? Porque isso foi uma coisa que eu cheguei assim, tinha um baita telão assim na frente da arena de luta, eu olhei e tava o meu rosto lá e assim, cara, como é que eu cheguei aqui? Tipo, virou a chave assim, como é que eu cheguei aqui? Não, e o problema, né, de fazer sucesso, né, de ter sucesso, é porque tu tem que manter isso, né? Porque como é bom isso, tu quer mais disso. Então, a alta performance, ela é necessária nesse caso. Porque pra te conseguir manter o primeiro lugar, como tu disse, né, você não pode parar. É treino, é treino, é treino, é disciplina, como tu disse, né? Então, como era confortável antes, agora o sucesso também é confortável. Sim. Então, tu quer mais daquilo ali. E aí eu acredito que vem muito assim, hoje no digital, hoje no mundo que eu vivo de palestras, de treinamentos presenciais e no digital, 95% sem chance de erro, as personalidades que estão ali são de mentira. Por isso que existem casos de pessoas com alto nível de estresse, com burnout, com um monte de coisa, porque não sustentam o personagem. Sim. Eles não sustentam o personagem. Eu dizer que sou alta performance é uma coisa. Eu ler o livro do Joel J e dizer que eu sou alta performance é uma coisa. Outra coisa é tu viver a alta performance. Sim. É a tua performance ser um lifestyle. Entendeu? É diferente. Porque tu tá acostumado com aquilo, com a pressão. Então hoje pra mim é simples, é cômodo eu viver. Eu não tenho problema de ser cobrado pelo meu rendimento, porque eu sei o que eu posso render.
Claro. Tu Entendeu? já tem essa cultura, né? Entendeu? Porque eu sei que eu não tenho problema com pressão, não tem problema do cara me cobrar algo, porque eu sei que eu vou render, eu sei o que eu posso entregar. Tanto que hoje eu Tu sabe uso, do teu uso resultado. competições para níveis de marketing. E aí agora tu consegue também auxiliar as pessoas a terem essa alta performance, né? Isso, aí o que aconteceu? Aí eu cheguei, né? Chegou um dia que um amigo meu que trabalhava numa rede de lojas em Porto Alegre falou assim, cara, tu já contou tua história pra alguém? Eu falei, cara, só de brincadeira, assim, quando eu ia pros cursos e tal, eu contava, porque a história chegava primeiro que eu. Aí eu tinha que contar. Sabe que tu não quer contar lá pros nossos funcionários lá da loja? Cara, eu quero. Mas nunca tinha falado em público. Aí fui lá, conversei com ele, só que esse que chegou lá não era pros funcionários, era pras pessoas da loja. Aí quando eu cheguei lá, só tinha uma pessoa pra assistir a palestra. Aí eu olhei assim, cara, eu vou fazer. E na hora me veio aquela coisa assim, pô, aquela coisa de liderança, assim, cara, se eu não consigo liderar uma pessoa, quando for 1.000, 2.000, 3.000, eu não vou conseguir fazer também. Então fiz a palestra pra uma pessoa. Eu falei, cara, se eu não desistir hoje, eu não desisto mais. E aí foi. E aí virou. Uma virou 10, virou 30, virou 50, virou 400 e assim foi. Até porque se a gente não honra aquele um, né? Como é que a gente vai honrar os 400, os 1.000? Sim. Não existe isso, né? E quando tu faz uma palestra, a gente sempre fala pra uma pessoa. Sim. Porque não existe o grupo quando a gente tá falando, né? Cada um vai ter o seu entendimento. Então pode ser que pra muitos a tua história faça sentido, né? Ela consiga até reconhecer alguns pontos da história dela na tua história, mas tem outras que vão se reconhecer em outros pontos, né? Não nos mesmos. Sim, mas é que como a gente trabalha com todas as linhas de vida, de financeiro, profissional, relacionamento, saúde, espiritualidade, todas as áreas com o meu acidente foram afetadas. Eu consigo te dizer problemas de todas as áreas. Aí eu quero ouvir do espiritual, então, que eu adoro essa área. Entende? O espiritual não só, O que é não o só, mais, o não que só mais? de ser religioso. Sim. Tá? Eu não sou um cara que frequenta a igreja todo domingo, que eu vou na igreja, mas eu tenho muita fé no Criador. Eu tenho muita fé. Eu acredito muito que ele me capacitou para fazer isso. Então, tipo, até a forma de eu pensar, até a minha linha de caráter, ela é exclusiva para que eu pudesse passar por isso e poder exercer da melhor forma possível. Sim. Porque eu tenho uma missão para cumprir. Eu encaro isso, eu encaro a minha profissão hoje como palestrante, como treinador comportamental, assim, como uma missão. Eu tenho uma missão. Sabe que eu ouvi uma vez, eu até, eu sou de família cristã, né? E eu até, quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu era muito nova. E depois me contaram essa história. E aí me trouxeram o seguinte, né? Que tem uma passagem que Jesus possibilita o cego a enxergar. E aí questionam, né? Mas por que ele teve que sofrer, né? Sendo cego durante toda a vida dele, para que ele pudesse daí chegar ali e enxergar, né? Só depois daquele período que ele poderia enxergar. E aí Deus traz a resposta dizendo o seguinte: ele precisava estar ali para que as pessoas entendessem o milagre. Então, como se a gente fosse realmente escolhido para mostrar para as pessoas aquela força. E às vezes despertar nas pessoas aquilo que elas têm de melhor. Porque às vezes quando elas não têm um exemplo, elas não conseguem enxergar a materialização daquilo, elas não conseguem seguir. Então, às vezes a nossa dor e a superação daquela dor que a gente tem é uma forma de alavancar muitas outras pessoas, né? O nosso exemplo, ele pode servir de força para muitos outros. Eu acho que essa seria uma missão, assim, global, né? Para todo mundo. Todo mundo tem o dever de ter sucesso para poder impactar o maior número de pessoas possíveis e que a gente possa realmente tornar o mundo um lugar melhor. Que eu acho que não existe, e é isso eu até falo um pouco do empreendedorismo, né? Eu não consigo enxergar um empreendedor que não traga outras pessoas, outros líderes, né? Que não desenvolva novos líderes. Porque esse eu acho que é o grande objetivo. A gente quer deixar um legado. Acho que legado seria a palavra-chave para esse pensamento, né? A gente quer deixar o nosso rastro aqui na Terra. Porque uma hora a gente vai. Sim. E aí tem um negócio, tem um vídeo que eu assisti há algum tempo que diz que a gente tem 2 momentos a gente morre, né? Que é quando a nossa vida se encerra na Terra, física, e quando o nosso nome é dito pela última vez aqui, e que ninguém mais vai se lembrar. Hoje com a internet está muito mais
Pode Mais ser que difícil pela isso eternidade acontecer. muito mais difícil isso acontecer, porque eu acredito que pela eternidade a gente vai ter, esse podcast vai estar gravado para a eternidade, ele vai estar lá eternizado lá. Então, e essa questão do milagre, eu acredito muito nisso, porque tanto para empreendedorismo quanto para a vida pessoal, cara, o Criador te fez para dar certo. Ele não ia colocar alguém aqui A para gente ser tá assim, eu aqui. vou botar esse aqui só para sofrer. Ah, esse aqui, não gostei da tua cara. Não gostei da forminha que tu foi feito. Essa forminha aqui quem foi o santo que É fez o isso? santo, é o exército. Esse aqui vai sofrer porque eu não gosto daquele. Não, entendeu? Ele te colocou ali na terra para te colocar aqui na terra, né? Não ali na terra, né? Mas Somos os filhos amados, né? entendeu? Para te ter sucesso. Só que eu acredito que uma das coisas que ele deveria ter instruído melhor seria sobre o livre-arbítrio. Entendeu? E aí tem uma frase que eu aprendi há pouco tempo com um amigo meu, que diz assim, cara, que o universo ele te expulsa pro teu destino. Então, O universo, como é que é? te expulsa pro teu destino. Te expulsa. Então, o que acontece comigo, toda vez que eu tentei sair da linha, acontece algo que me joga de volta pro trilho. Então, eu tento sair, tento ser a ovelha perdida, e algo acontece que me joga de volta pro que eu tenho que fazer. Sim. Entendeu? Então, eu acredito muito nisso, com tudo que aconteceu. Por isso que eu não levo pra mim como um trauma. A pessoa diz, se tu pudesse voltar... Uma vez me perguntaram isso, se tu pudesse voltar, tu voltaria pro dia do teu acidente? Eu falei, não, cara, eu não voltaria pro dia do meu acidente. E eu tô pra te dizer ainda que é preciso ter muita maturidade pra gente ter esse tipo de convicção. Tipo assim, ó, eu não mudaria meu passado. Porque se eu mudasse, eu não seria quem eu sou hoje. Então, às vezes a gente quer voltar lá atrás com a cabeça que a gente tem hoje. Mas não existe isso. Se a gente voltasse lá atrás, a gente não teria a cabeça que a gente tem hoje. Eu acho que algumas pessoas têm essa necessidade, porque tipo assim, aquilo lá foi um acontecimento ruim que aconteceu na minha vida que eu queria apagar. Mas se apagasse aquilo, apagaria a tua história, apagaria quem tu é hoje. Sem aquele acontecimento, tu não seria quem tu é hoje. Então, é preciso ter uma certa maturidade pra gente querer, inclusive, passar pelas coisas ruins, ou que pelo menos pareciam ser ruins, né? Sim. Porque a gente pode dizer muito que depende. Depende sempre como tu vai reagir a cada acontecimento, né? Então, essa maturidade, né? Quando que ela chega? Pra ti chegou, né? Cada um chega num momento, Que a né? minha foi meio a força, ela foi forçada, a maturidade ela foi forçada. Eu acabei tendo um processo acelerado, mas que a gente falei, a espiritualidade é muito forte, por quê? Porque eu fiquei incumbido de uma missão, eu interpretei dessa forma. Sim. Então, tipo, no dia do meu acidente, eu encaro a minha experiência de quase morte como um contato com o Criador. Sim. Entendeu? Eu conto isso de uma forma que, cara, eu não voei da moto. Eu digo assim, cara, quando eu voei da moto, eu não voei para baixo do ônibus. Eu fui para um outro lugar onde eu conversei com uma luz muito forte. Conversei não, era um monólogo, só eu falava. Só que ali entre a viagem e o monólogo, eu pude ver a vida passar e eu pude ver o que eu estava deixando para trás. E pra onde tu tava indo, né? Entendeu? E o resultado que aquilo ia me proporcionar. Então, tipo, eu enxerguei, na época eu tinha só a Clara, tipo, eu via minha filha casando e ninguém entrando na igreja com ela. Porque eu tinha morrido naquela etapa. Ai. Entendeu? Naquele processo. Sim. E aí, o que acontece? Pô, chegou ali, beleza, assim, não importa o jeito que for. Não importa o jeito que eu ficar. Mas eu quero ficar porque eu preciso terminar esse ciclo. Eu preciso cumprir a minha promessa de ser um pai do caramba. O que eu sempre quis. Então, cara, não importa como, o jeito que for. E a partir do momento que isso começar a acontecer, o Senhor vai abrir e vai fechar as portas que eu preciso entrar. Foi exatamente isso que eu falei para a Luz. O Senhor vai abrir as portas que eu preciso entrar e vai fechar as que eu não tenho que entrar. E aí, como se fosse um sim, eu voltei e o acidente aconteceu. E desde então, a minha vida toda é assim. As portas se abrem quando elas precisam se abrir. E é bem assim mesmo que acontece. Às vezes, umas portas... Isso acontece, eu acredito que pra todo mundo, né? Mas como eu comentei, a gente tem que ter um entendimento maduro pra não querer forçar aquela porta. Fechou? Deixa ela fechada. No momento certo, ela vai abrir. Ou se ela não tiver que abrir, ela não vai abrir. E vão ter outras portas, né? Emanuel, eu amei a tua história. Tô pra te dizer até que muito do que tu trouxe aqui pra mim hoje, e acredito que pra muitas pessoas que nos ouviram aqui também, é um exemplo de superação. Às vezes a gente acha que não é capaz de passar por algumas coisas, sabe? E quando escuta pessoas que passaram por situações que seriam impensáveis às vezes pra gente, faz com que a gente reflita, né? E possa muitas vezes ser grato pelas coisas ruins, inclusive, que aconteceram. Porque, como a gente comentou ali da maturidade, né?
A gente não seria quem a gente é hoje se a gente não passasse por tudo que a gente passou. Eu queria te agradecer por ter contribuído e por continuar contribuindo, né? A gente espera poder te ver por aí, com o Joel J, Sim, com em o verão. Wendel Carvalho. Verão, então... agora vai tá na internet agora. Agora eu tenho que... vai estar. Agora virou Eu promessa. vou esperar esse dia de te ver lá, pode ter certeza. Não, com certeza. Muito obrigada por ter aceitado o convite de vir aqui na Fórmula Podcast. E, por favor, fique à vontade para suas considerações finais. Para quem vai assistir isso, eu digo assim, a gente é formado a partir de uma centelha do Criador. Então, se ele tem um poder além da conta, um poder que é imensurável, isso tudo está dentro da gente. A única coisa é que a nossa vida é igual a um videogame. A gente tem que ir passando as fases e desbloqueando cada etapa, cada poder desse que ele colocou dentro da gente. A gente tem que vir desbloqueando. Algumas pessoas precisam de uma batida um pouco mais forte, como foi o meu caso, para desbloquear algumas coisas. Outras não precisam tanto disso. Podem ser outras coisas da vida. Mas todos nós temos exatamente a mesma fórmula que ele tem. Nós somos imagem e semelhança dele. Então, se hoje a gente passa por dificuldades, passa por coisas que talvez a gente não entenda hoje, tenha paciência de gerir aquilo, de administrar aquilo da melhor forma possível, porque em algum momento aquilo ali vai fazer sentido, aquilo ali vai se encaixar em algum ponto da vida e tu vai conseguir, com certeza, ajudar muitas outras pessoas com aquele relato, aquela história, com aquela experiência que tu viveu, que tu passou e consegue superar. Então, a superação, ela é nossa. Ela corre nas nossas veias, é natural. Faz parte, a gente só precisa querer, né? A alta performance, a superação, a gente só precisa querer que ela aconteça, né? Estar disposto a isso. É o vós sois deuses, né? Exato. Então, é isso. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui o A Fórmula Podcast. Se você está interessado em ter um podcast seu, a Fórmula Digital, ela disponibiliza o espaço, os equipamentos, os profissionais para fazer tudo certinho para você, inclusive vídeos institucionais. Muito obrigada mais uma vez e fique ligado para os próximos episódios. Tchau, tchau.